Olá! O vídeo de hoje é para falar sobre a Síndrome da Alienação Parental ou a SAP. Então, primeira coisa é a gente pensar o que significa alienação. Quando a gente fala em alguém que está alienado, a gente está falando de alguém que está alheio aos acontecimentos. E a SAP ela vai acontecer num processo de divórcio, por exemplo. O que constitui a SAP? É um conjunto de comportamentos que se derivam do afastamento da criança com aquele genitor que não ficou com a guarda dela. E aí nesse processo a gente tem um que é o alienador. Então vamos imaginar, né, um exemplo que a mãe ficou com a guarda da criança e o pai, né, não ficou com a guarda, de tempos em tempos conforme a determinação do juiz. A mãe poderia fazer então um processo, ser a alienadora, em que ela vai fazer com a criança uma série de atitudes que façam com que ela se afaste daquele que não detém a guarda, que no caso do nosso exemplo seria o pai. Então vamos pensar, né? Esse alienador é a pessoa que vai fazer atitudes de denegrir o outro genitor, atitudes de se colocar na posição de vítima, então que o outro fez muito mal para ela, que o outro é muito ruim, que ela, poxa, fez tanto pelo casamento, fez tanto pelos filhos, e esse outro não acolheu, não devolveu aquilo que ela entende que merecia ter recebido. Então, ofensas, denegrir e falar uma série de coisas, né? Falar mal do outro genitor para a criança quando ela está detendo essa guarda, então. Com isso, a gente vai observar alguns outros comportamentos também do alienador, né, que vão começar a se transparecer, por exemplo, em situações em que o alienador não deixa a criança atender o telefone quando o outro liga. Então, assim, sempre tem uma desculpa. Ah, não, ele está na casa de alguém, ou ele está tomando banho, ou ele está dormindo, agora ele não pode falar. Não passa as chamadas, não deixe que a criança se aproxime desse outro genitor. Não passa, por exemplo, informações importantes a respeito da criança. Então, precisa se conversar. Tem coisas que são importantes e ambos os pais precisam conversar e combinar. E aí, essa pessoa não passa essas informações. Ficou doente, está passando por algum processo. Esse alienador ele não passa a informação para o outro genitor, que fica então, né, alheio ao que está acontecendo. Então, todos esses comportamentos constituem esse processo da síndrome da alienação parental. E aí a gente vai observar que as crianças, né, que estão nesse processo, elas começam a muitas vezes sentir pelo genitor, que antes até, né, podiam ter uma boa relação, uma boa proximidade com o genitor que não detém a guarda, ela passa de repente a sentir as mesmas coisas que o alienador sente pelo genitor. Então o alienador se separou, né, não está satisfeito, reclama desse outro que não está detendo a guarda. E aí essa criança ela começa a sentir as mesmas coisas. Então, se o outro sente raiva, se o outro sente que foi abandonado, que foi frustrado, a criança começa a ter os mesmos sentimentos com relação a esse genitor que antes da separação poderia ter uma ótima relação parental, né? Porque a conjugal é uma e a parental é outra. Mas nesse processo, se constitui a SAP, a gente vai observar que essa criança ela pode começar a sentir isso. E o objetivo, gente, da síndrome da alienação parental é realmente destruir esse vínculo da criança com o outro genitor. Vejam que isso, claro, vai estar muito relacionado a quanto está sendo difícil esse processo de divórcio para essa pessoa que se separou, que é a forma, né, dela conseguir, de certa forma, atingir o outro, modificando a forma como a criança enxerga a relação entre eles, né, e esse vínculo que a criança estabelece. Claro que isso vai trazer consequências muito negativas para a criança, então a gente pode observar uma piora no desempenho escolar, pode observar ansiedade, aumento da agressividade, depressão. São vários sintomas, esses são alguns que podem transparecer, porque aquele vínculo que era super importante está sendo destruído, isso causa efeitos na criança. E é super importante que o psicólogo, né, se atente a esses sinais, conheça a síndrome da alienação parental, porque identificando isso é importante que esse genitor alienador, né, que faz todas essas modificações no contexto familiar, conversa com a criança, fala mal do outro genitor, que ele passe por atendimento psicológico, ele precisa de terapia, porque ele precisa se dar conta também do mal que ele está causando à criança, porque a pessoa não está percebendo,
Mas na intenção de atingir o outro genitor, ela está causando um mal enorme para o próprio filho. Então isso precisa ser esclarecido. E também a própria criança precisa passar por esse processo terapêutico, porque ela precisa se fortalecer para conseguir lidar com isso, né, e não prejudicar esse vínculo com o genitor que não está detendo a guarda no momento. Bom, por hoje é isso, fiquem bem e até a próxima!